Mais uma vez, a paz de Cristo, meus irmãos do curso modular em teologia. Mais uma vez eu aqui com vocês, professor Diógenes, professor de escatologia, para nós entendermos sobre essa mensagem, essa boa mensagem escatológica. Então nós vamos ver aonde essa mensagem, né, escatológica ela começa para nós falarmos. Nós podemos ver uma das primeiras mensagens de cunho escatológicos lá no livro do Gênesis. Quero convidar você, já para nós abrirmos em Gênesis capítulo 3, e o versículo 15, é um texto muito conhecido. Depois da queda do homem, o homem pecou, ele ofende a Deus, ele está afastado, destituído de Deus, ele está condenado à perdição eterna. Quando Deus falou, certamente no dia em que comerdes dessa árvore, certamente morrereis, não era a morte física apenas que Deus estava falando. Observa que eles comeram e não morreram fisicamente, mas espiritualmente estavam mortos eternamente. Estavam condenados com a morte eterna. E é nesse sentido de morte eterna, que é a pior morte, a separação eterna de Deus, que Deus tinha falado. Mas Deus agora faz o plano da redenção e, consequentemente, esse plano é um plano escatológico até então, que ele vai falar aqui. E ainda está, porque muitos ainda não conheceram a Cristo, não conhecem a Cristo como Senhor e Salvador. Existem alguns países do mundo que nem o nome de Cristo eles conhecem, não conhecem o Evangelho de Cristo. Tem outros, então essa mensagem ainda é bem escatológica. Essa promessa ainda está muito vigente, que ele vai falar aqui sobre isso, né? Porém, inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e a descendente dela, este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Então, essa é uma das primeiras mensagens escatológicas. O próprio Deus fazendo um vaticínio sobre Jesus. O próprio Deus trazendo ali uma profecia sobre a pessoa de Jesus. E como ele fala da semente da mulher, que vai nascer de mulher, que vai pisar na cabeça da serpente, e essa lhe ferirá o calcanhar. Então é uma mensagem totalmente escatológica, como Jesus já veio, mas é escatológico para muitos ainda. Há ainda muitos que não conhecem Jesus, que Jesus ainda precisa nascer no coração de muitas pessoas, precisa nascer ainda na mente de algumas nações, de algumas regiões, de algumas tribos, de um coração do seu vizinho. Talvez agora você pode pregar uma mensagem escatológica para o seu vizinho, falar sobre ele, sobre Jesus, sobre o que ele fez, o que ele faz, o que ele fará e a promessa que está aí da vida eterna. Então nós entendemos primeiramente que a mensagem do Evangelho é uma mensagem escatológica e cristocêntrica. Então aqui nós vamos ver a primeira questão de nós entendermos escatologia, é que Cristo foi uma promessa escatológica. O profeta Isaías, ele profetizou lá no capítulo 9, a partir do versículo 2, ele fala, um filho se nos deu, um menino nos nasceu, seu nome será maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, profetizando sobre Jesus. Lá no capítulo 53, ele profetiza isso há 700 anos antes de Cristo, sobre ali o sacrifício de Jesus. Fala, olha, o poderio estava sobre o seu nome, e pelas suas pisaduras, né, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Não existia formosura nele, mas foi desprezado pelos homens, foi maltratado, homem de dores, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A mensagem também agora nos livros dos profetas, a mensagem escatológica. O próprio Moisés, lá no Pentateuco, falando lá no capítulo 18, versículo 15, ele falou, se levantará um guia semelhante a mim, e esse vos tirará, guiará o povo para a salvação, profetizando sobre Jesus. Era uma mensagem também escatológica, que veio se cumprir 1500 anos depois. 1500 anos depois que Jesus veio nascer, dessa profecia ali do próprio Moisés, o escritor do Pentateuco. Então Jesus é uma mensagem, então a escatologia ela começa com as promessas de Jesus. Então toda a Bíblia, o centro dela é Jesus. Nós pegamos de Gênesis até chegar a Malaquias, ela chega em Jesus. Aí nós pegamos de Apocalipse, ele volta até Mateus, volta aqui em Jesus. Jesus é o centro, ele é o assunto da Bíblia, ele é o assunto, ele é o tema da Bíblia. Ele é o personagem da Bíblia.
ali que nós vamos ver Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e Deus Filho é o assunto, Deus Pai é o autor da Bíblia, Deus Filho é o assunto, é o tema da Bíblia, Deus Espírito Santo é o intérprete dessa Bíblia por excelência. E aí, então é essa mensagem que nós vamos ver também, que é essa mensagem cristológica. A cristologia também ela tem de passar, tem que estar incluída na escatologia, porque não existe escatologia sem Cristo. Cristo é o centro, é o âmago, é a nossa esperança, é o nosso Salvador, é Ele que vem culminar, é Ele que vem derrotar, é Ele que venceu o mal, é Ele que nos salvou, é Ele que vai nos voltar, é Ele que vai nos levar para o estado eterno, é Ele que vai voltar e os mortos vão ressuscitar, vai nos dar um corpo glorioso, nos levar ao encontro com o Pai, para as bodas do Cordeiro, para o casamento simbólico entre Ele e a igreja se tornar a sua esposa para toda a eternidade, se tornar herdeiro de Deus para toda a eternidade, co-herdeiro de Cristo e herdeiro de Deus. Então essa mensagem tem que ser totalmente baseada em Cristo, para nós entendermos. Nós vamos ver que o profeta Isaías, Jeremias, ele chorava nas lamentações por um Redentor, e ele sobe no monte e lamenta, e exatamente onde que ele estava lamentando foi exatamente o lugar onde Jesus foi crucificado, que morreu, dando ali esperança, porque pelas suas pisaduras nós fomos sarados, como diz. Também antes dele, ele veio 600 anos antes de Cristo, 700 anos antes de Cristo, veio, antes deles, já o profeta Isaías, e assim vem passando as profecias, até chegar o nascimento de Jesus, chegar à plenitude dos tempos, tempo determinado por Deus, onde Jesus nasceu, a profecia escatológica estava se cumprindo, e Jesus agora dá o início a uma pregação escatológica. Eis que é chegado o reino de Deus, e esse reino, e o reino de Deus não tem fim. O reino de Deus é eterno, então essa mensagem escatológica, e ele fala da vida eterna, ele fala da igreja do qual ele vai fundar, de um povo que vai pregar, ele fala o que vai acontecer ali diante dessa pregação, diante dessa disseminação de todo mundo. Jesus prega a mensagem escatológica. A escatologia está ligada diretamente à cristologia. Quem Jesus é e como vai se dar tudo isso. Então nós temos de ficar atento a isso. Temos de entender a pessoa de Jesus. Primeiro, Jesus ele foi profetizado pelo próprio Deus, foi profetizado por Moisés, foi profetizado pelos profetas maiores e menores. Nos livros poéticos, Jesus foi anunciado, profetizado, e Jesus veio a nascer agora no Evangelho. O Evangelho é a biografia, a sua autobiografia, mostrando o seu nascimento, o seu crescimento, desenvolvimento, seu batismo, seu ministério, ali tudo que ele fez, a sua morte, a sua ressurreição e a sua ascensão ao céu e a sua promessa de voltar. Então nós vemos que toda a cristologia ela é baseada, ela é mesclada juntamente com a escatologia, para nós termos de conhecer a Jesus. Paulo era um alto pregador cristocêntrico, anunciava Jesus, anunciava os feitos de Jesus, anunciava a salvação em Jesus, mas anunciava também que Jesus não era apenas agora, mas ele ia voltar, ele ia buscar, ele ia arrebatar essa igreja, ele ia levar essa igreja para o estado eterno, que aqueles que estavam dormindo tinham que ter esperança da volta de Jesus. E ele mostra como vai ser a volta de Jesus. No momento, ele fala, no abrir e fechar de olho também. Paulo é um pregador escatológico. Pedro vai falar sobre a escatologia, ele fala que os elementos, lá no capítulo 3 de 2 Pedro, que os elementos em fogo se desfarão e tudo vai desfazer, aonde a terra vai ser queimada, onde Deus vai ter a promessa de construir um novo céus e a nova terra, o juízo de Deus vai ser derramado sobre os filhos da perdição, mas a sua salvação eterna sobre aqueles que se renderam a Cristo como Senhor e Salvador. São mensagens escatológicas. Aí veio João em Patmos, aonde o próprio Jesus agora relata o que está acontecendo. É o próprio Jesus quem traz os relatos. Nós vamos ver lá no livro de Apocalipse, lá no capítulo 1. Quero que você abra o livro, porque o relator João não é apenas simplesmente um escritor como os demais livros. Todos os livros da Bíblia são inspirados pelo Espírito Santo. Aqui ele apenas relatou o que Jesus estava falando, que começa aqui
dizendo no livro do Apocalipse, no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 3, que diz: revelação de Jesus Cristo. Olha bem que a revelação é de Jesus. O livro já começa ali nos identificando quem está revelando tudo aquilo. Por que esse livro é tão glorioso? Por que esse livro é tão importante também de nós estudarmos, entendermos, nós compreendermos? Não é um livro do terror, igual muitas pessoas falam. Aqui está apresentando Jesus. Está apresentando a salvação eterna, mas está apresentando também o juízo de Deus sobre os filhos da impiedade. Mas está falando sobre a redenção, sobre o amor de Deus, o sublime amor de Deus, sobre a graça de Deus, a salvação de Deus, sobre o estado maravilhoso e eterno dos salvos, mas o estado tenebroso, eterno, daqueles que rejeitam a salvação. Então vamos lá que fala, revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E ele, enviando seu anjo, deu a conhecer o seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quando tudo que viu. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve as palavras da profecia e guardam as coisas que nela é escrita, pois o tempo está próximo. Por que aqui ele fala que o tempo está próximo? Porque a igreja faz parte do tempo do fim. Esse livro foi escrito 2000 anos atrás, no Apocalipse. Mas fala que o tempo está próximo. Porque quando fala que o tempo está próximo, é porque a igreja faz parte do povo do fim. A igreja não é a povo que vai ver o fim, ela faz parte, ela é integrante do fim. Observa que tudo que Jesus falou, a igreja presenciou. Vai ter pestes, terremotos, mortes, fomes, pandemias, já teve várias no mundo, inclusive nós estamos vivenciando uma agora, o coronavírus, né, que eles chamam de pestes, em algumas traduções, nós vamos dizer mais antigas, talvez ali mais próximos dos originais, nas nossas línguas vai falar epidemias e pandemias. Já teve algumas outras pandemias no mundo, como nós vamos ver a gripe espanhola em 1918, já teve uma epidemia em toda a Europa, como nós vemos na peste bubônica. Nós estamos vivendo essa pandemia do coronavírus agora. É o que Jesus... E quem que vivenciou tudo isso nesse contexto histórico? A igreja. Já teve a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, várias outras guerras em outros países. Quem que está vivenciando, quem está nesse contexto aqui? É a igreja. Eu e você. A igreja é o tempo do fim. A igreja é parte integrante do tempo do fim. Por isso que Jesus foi muito claro, apesar dele profetizar, dele nos mandar, dele nos ordenar para ficarmos atentos, ele falou, daquele dia, olha, ninguém sabe. Nós não temos autoridade para falar que um acontecimento, e depois desse acontecimento, ou com esse acontecimento vigente, Jesus está voltando. Não, eu tenho que ficar esperando Jesus todos os dias, porque ele fala que naquele dia e hora ninguém sabe. Não existe um acontecimento específico para Jesus voltar, não. Não, por isso que a Bíblia fala que ele vai vir como ladrão. Vai ser surpresa, porque aqueles que esperam assim, eles podem se decepcionar de Jesus não vir. Ou aqueles que acham que Jesus não virá, pode ser pegos de surpresa. Jesus vem hoje, pode vir amanhã. Nós não sabemos o dia e nem a hora. Nós sabemos que ele virá. Nós temos plena consciência que ele virá. Que ele vai vir para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja. Então é nisso que nós devemos olhar para Jesus, que é uma mensagem totalmente cristocêntrica. Mas no meio da escatologia que nós vamos estudar, eu quero apresentar para vocês, mais uma vez, o livro, o texto que nós vamos usar, do Millard de Erickson. Lembra do primeiro vídeo que nós falamos? Aqui nós vamos estudar sobre as 4 principais linhas escatológicas. Nós vamos estudar sobre o amilenismo, nós vamos estudar sobre o pré-milenismo, nós vamos estudar sobre o dispensacionalismo, que é o que nós defendemos, a Assembleia de Deus defende, a maioria dos pentecostais e neopentecostais defendem, e vamos estudar também o pós-milenismo. Para nós entendermos essas linhas, que essas linhas, elas têm pontos
que são totalmente convergentes, que se concordam, e pontos totalmente divergentes. E talvez você está perguntando, mas a Bíblia não é a mesma? Por que tem esses pontos convergentes? Tudo bem, então, mas esses pontos divergentes? Os pontos divergentes são pontos secundários. Secundários, que não vai afetar a sua salvação. Essa maneira que você vai crer, ela não afeta a sua salvação. Porque o que nos salva é Jesus, nós temos de confiar. Porque todas essas linhas, ela pregam que Jesus é o único e suficiente Salvador. Elas pregam que Jesus, ele veio, cumpriu seu ministério, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, ficou 40 dias ressurreto e foi assunto ao céu e voltará. Agora, quais são os pontos divergentes? Uns falam que Jesus vai vir antes da grande tribulação. Outros já falam que Jesus virá durante a grande tribulação. Outros já afirmam que Jesus virá depois da grande tribulação. E outros afirmam que Jesus virá já diante do reino milenial, que é o pós-milenismo. E por que tem isso? Porque isso não importa. Importa que eu creio que Jesus virá. Foi o que Jesus mandou nós crermos e esperar a sua volta. Se ele vai vir antes, durante ou depois da grande tribulação, não interessa. Nós esperamos a sua vinda. Nós cremos que Jesus vai vir antes da grande tribulação, que é o nosso ponto de defesa. Mas se alguns creem que Jesus vai vir durante ou depois, não tem problema. O importante é você crer e esperar que ele virá. Então, os pontos divergentes das linhas, elas não implicam, né? não implicam na sua salvação, ela não faz de você que está escrevendo errado ou está pregando errado de maneira nenhuma. Igual tem pessoas que ficam aí com picuinhas, brigando. Não, você precisa brigar. Porque isso são pontos secundários. Mas nós pensamos, os presbiterianos, batistas, assembleanos, nós temos o mesmo pensamento: Jesus voltará. A diferença seja se é antes, durante ou depois. Essa é secundária, ela não implica, porque a salvação não está na maneira que você crê, mas em quem você crê. E todos nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus nasceu da Virgem Maria, que Jesus foi concebido foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Todos nós cremos que a única maneira de ser salvo é através da pessoa bendita de Jesus, do seu sacrifício perfeito, do seu sangue. Nós cremos que Jesus morreu, ressuscitou, assunto ao céu, e cremos que ele vai voltar. Quando? Nenhum de nós sabemos. E se ele vai vir antes, durante ou depois, também não interessa. Interessa que nós cremos na sua promessa que ele voltará. Então é nesse sentido aí que nós vamos estudar essas linhas. Já nas próximas aulas, nós já vamos adentrar